Teologia, vídeo 13, Deus Filho, Jesus Cristo. Primeiro, Jesus nasceu da Virgem, né? Ele estava profetizado, eis que a Virgem conceberá e dará à luz o Filho. Lá na genealogia, em Mateus capítulo 1, diz que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, Jesus nasceu de Maria, não de José, né? E por isso nasceu sem pecado, o que vou conjecturar, o que transmite o vírus do pecado é o homem. Então, todo ser humano nasce de uma relação entre homem e mulher e recebe o vírus de Adão, o vírus do pecado. Jesus não tinha o vírus porque ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. No certo sentido, me perdoem falar assim, no certo sentido, Maria foi uma barriga de aluguel de Deus, né? Mas é maravilhoso isso, né, que Deus fez escolhendo Maria, né? O Espírito Santo vem, fala com José, olha ainda Mateus 1, o José estava querendo deixá-la secretamente, porque para que ela não fosse apedrejada, e quando ele estava pensando o sonho, né, ele sonhou e o anjo falou para não temer receber Maria, porque o que nela gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e porás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, né? Jesus significa salvação, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, né? E isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta diz, né? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E aí José recebeu Maria e não a conheceu ou não teve relação com ela, até que deu à luz seu filho primogênito, que ela teve outros filhos, né? E colocou o nome dele de Jesus. No Antigo Testamento, Jesus foi prometido, né? Quando Deus fala em Gênesis 3,15, né? Vamos rapidinho relembrar Gênesis 3, versículo 15. Deus promete, porém, inimizade em ti e a mulher, falando para Satanás, entre a tua semente e a sua semente. Né? Quer dizer, a semente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Falando da batalha épica da cruz, onde Deus foi o vencedor, Cristo, né? Então Deus promete a Abraão abençoar a semente dele, e Deus vem protegendo a semente de Abraão através da história, né? Isaías vai chamar Jesus de Deus forte, Pai da eternidade, o menino nos nasceu, né? Então esse fato do nascimento virginal era indesculpável, ou não é a palavra certa, é inseparável das Escrituras. Então, a gente vendo aqui, desculpa aí, irmãos, a gente vendo aqui que muitos na época de Jesus não quiseram realmente saber quem era Jesus, de onde ele veio. Se tivessem tido uma curiosidade santa e descobrir que ele nasceu da Virgem. Talvez se conversasse com Maria e José, né, os que estavam interessados. Então, a doutrina do nascimento virginal, ela é fundamental na teologia. Se ele tivesse nascido do pai natural, ele herdaria o pecado, natureza humana. Ele não teria sido quem ele era, porque não teria semente divina, né? Ele ia ser apenas um líder religioso, e ele não poderia completar a obra que foi proposta, né? De ser mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, porque ele era homem, mas ele era Deus, né? Então Jesus nasceu da Virgem. E Jesus, né, diz
a natureza dele, olha o que fala a Confissão de Westminster, que eu já citei antes, vou repetir agora, sobre o Filho. Ele fala sobre Jesus, o Filho de Deus. Vamos lá. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo o verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância igual ao Pai, quando veio a plenitude do tempo, tomou sobre si mesmo a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e fraquezas comuns, porém sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, de sua substância. Desse modo, as duas naturezas completas, perfeitas e distintas, a divina e a humana, foram unidas inseparavelmente a uma pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Tal pessoa é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, né? Ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Ele nasceu como homem, morreu como homem, mas era ao mesmo tempo, como está em Daniel 7, era um ancião de dias sentado no trono, e ao mesmo tempo era o filho do homem que chega até o ancião de dias e diz que o reino dele não teria fim, né? E é o mesmo que eu sou o que sou, né? De novo, se você quiser compreender melhor sobre a divindade de Cristo no Eu Sou, veja a minha série aí no próprio canal do YouTube, né, sobre o Eu Sou. Então ele viveu como homem, foi condenado à morte como homem, mas ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Ele era o Príncipe da Paz. Quando ele diz que na cruz ele falou 7 palavras, né? Não vou citar todas agora, mas aquela que ele diz: tu és meu, Deus meu, por que me abandonaste, né? Ali houve uma cisão, né? Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse é o mistério da cruz, né? Da redenção, que ele se tornou pecado por nós, para que nele, quem está nele, se tornasse justiça de Deus. Então, Jesus é quem ele diz que ele é. Ele não só teve contato com a humanidade, mas ele provou a morte, provou por nós todos, né? Mas algumas provas da natureza humana de Jesus: ele nasceu, foi envolto em panos, né, ou em faixas, como está escrito em Lucas, cresceu como uma criança normal, se submeteu aos seus pais, ele em Mateus fala da genealogia humana e Lucas fala da genealogia que vai até Deus. Então ele é ao mesmo tempo chamado da semente da mulher, ou descendente da mulher, e a semente de Abraão e filho de Davi. Então em tudo ele está ligado à raça humana. A Bíblia diz que ele foi tentado e provado em todas as áreas como ser humano, né? Mas sem pecado nenhum, né? A natureza humana dele estava em perfeita submissão à vontade de Deus, né? Ele diz que não tinha outra comida para comer, a não ser fazer a vontade de Deus e completar a sua obra. Ele é chamado de Filho do Homem 70 vezes nas Escrituras. Então, se identificando completamente com a humanidade, né? Ele, em Hebreus, ele é chamado de sumo sacerdote dos dons perfeitos, que ele entrou num santuário não feito por mãos humanas, mas eternos céus, aquele modelo do tabernáculo celestial, com seu próprio sangue, para fazer uma oferta completa, né? Depois da ressurreição, quando ele ressuscitou, ele recebeu esse corpo glorificado, mas ele tinha marcas, que ele fala com Tomé: pôr as mãos do lado, toca nas mãos dele. Isso é um outro grande
mistério aí, né? Agora, Jesus também era Deus, né? Como a gente já viu muito bem, né? Na série que eu já falei, né? Ele é o Emanuel, Deus conosco, né? Nós vimos lá atrás dos nomes de Deus. Ele é o Jeová Tsidekenu, o Senhor Justiça Nossa. Ele é Jeová Roi, Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Ele é o Deus unigênito, o Filho unigênito que está no seio do Pai, diz a Bíblia. Ele é um com o Pai, ele diz: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim vê o Pai. Eles quiseram apedrejá-lo quando ele disse isso, né? Ele era um com o Pai. E quando ele falou sobre Abraão, que eu já falei também, ele tem os atributos divinos, né? Do mesmo modo, ele tem toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é eterno. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele é imutável, né? O Senhor não muda, ele é o Criador. Nele foram criadas todas as coisas. Ele é o santo, quem me convence de pecado. Ele é aquele que perdoa pecados, para que saibam que o Filho do Homem na terra tem autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Ele é o juiz. Atos 17, 30 e 31, Deus ordenou um dia que vai julgar o mundo através do seu Filho. Quando vier o Filho do Homem, se assentará no seu trono de glória, né? E Jesus, quando fez declarações de divindade, ele fez propositalmente, né? Ele era como pistas que ele estava dando aos discípulos e para todos que iam crer nele, né? Quando alguém o adorou, leproso, Tomé, vários se adoraram como Deus, ele não negou, não me adore, não, ele não falou isso. No começo da igreja, eles tentaram negar a divindade de Cristo, e aí, felizmente, no primeiro concílio lá que eu citei, em 325, o pessoal que defendia a divindade de Cristo venceu, né? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Rei dos Reis, né? E no próximo vídeo falo um pouquinho sobre as obras de Cristo.